Entendi. É porque para mim só tá aparecendo os slides, entendeu? É. Ah, deixa eu ver aqui. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Pronto, realmente. Porque se o áudio estivesse vindo dos slides, digamos assim, da mesma janela, aí apareceria só os slides mesmo, entendeu? Mas aí, Uhum. como tu tá falando de outra janela, como se tivesse dois Filipos, eu vou desligar aqui, aí tu começa. Tá bom. Vai lá. Então eu vou começar, tá certo? Bom, a gente vai dar continuidade na neonatologia e a gente vai falar das doenças hematológicas, tá certo? Então, é uma coisa bem mais abrangente do que falar só sobre, por exemplo, a icterícia neonatal. A icterícia neonatal faz parte desse amplo espectro aí de doenças hematológicas, tá certo? Então, a gente começa falando da adaptação hematológica já na vida intrauterina, tá certo? Aí tem extrauterina, mas na verdade é intrauterina, ok? Então já é para consertar essa parte aqui, porque de forma intrauterina a gente já começa a produzir as primeiras células sanguíneas a partir dos 10 dias de vida. De 10 a 14 dias de vida a gente já começa a produzir as primeiras células sanguíneas, que é no período mesoblástico, ok? Basicamente, a vesícula vitelínica vai começar a produzir essas primeiras células. Posteriormente, com o desenvolvimento dos órgãos e tudo mais, a partir da 20ª semana, de 20 a 24 semanas, né, o período hepático acontece, que é basicamente a formação do sangue nos órgãos extramedulares, que a gente chama, né, que é o fígado e o baço, basicamente, tá certo? Pouco tempo depois, a medula já começa a produzir as células sanguíneas, então a gente chama de período mieloide, né? Mielo significa medula e tudo mais. Então, a partir da 24ª semana para frente, é a medula que vai produzir as células sanguíneas, certo? Então, pronto. Então, a gente fala da anemia, certo? Que é, digamos, só para esquematizar, né, de forma didática, vai ser a primeira dos distúrbios hematológicos, ok? Basicamente, o que é a anemia? A anemia vai ser a queda dos níveis de hemoglobina, tá certo? Que hemoglobina, do hematócrito, e pode acontecer também a queda dos reticulócitos, tá certo? Em suma, de maneira geral mesmo, anemia nada mais é do que a queda da hemoglobina, tá certo? E a anemia fisiológica, né, porque a gente vai ver alguns tipos de anemia. A primeira aí vai ser a fisiológica. E a anemia fisiológica nada mais é do que aquela que acontece com a queda dos níveis de hemoglobina, porém, isso não leva a um desarranjo e nenhum tipo de defeito, digamos assim, nenhum tipo de carência no feto, ou, aliás, no recém-nascido, no caso. Né? Por quê? Porque geralmente o que, que acontece na vida intrauterina? A gente tem um feto pouco oxigenado. A saturação de oxigênio do feto é na ordem de 45%, bem diferente dos adultos, por exemplo, que é de 95% para cima. Né? Então, o feto ele está pouco oxigenado, porque acontece aquela mistura de sangue arterial com sangue venoso lá, devido ao ducto venoso, devido ao ducto arterial, sangue que vem da placenta e tudo mais. Tá certo? Então, o sangue é pouco oxigenado. Se o sangue é pouco oxigenado, eu tenho que ter mais hemácias. Para quê? Para pegar aquele pouco oxigênio que tem. Então, por isso que na vida intrauterina eu aumento a minha quantidade de EPO, de eritropoetina. A eritropoetina promove o aumento da produção de hemácias. O que que acontece quando a criança nasce? Ela vai ter anemia, ela pode ter essa anemia fisiológica por conta da queda da eritropoetina. E isso acontece porque quando ela nasce, os pulmões começam a funcionar, tá certo? Diminui a pressão pulmonar e tudo mais, começa a se encher de oxigênio e a saturação, que antes era 45%, agora vai para 95% para cima.
Então, a gente não precisa mais de tantas hemácias assim. Então, vai cair o número de hemácias, vai cair o número de hemoglobina, porque vai cair a quantidade desse hormônio, eritropoetina, tá certo? E aí vai dar uma anemia fisiológica que não gera déficit de oxigênio, ok? Bom, e aí a gente tem a anemia da prematuridade. A anemia da prematuridade nada mais é do que uma exacerbação da anemia fisiológica, tá certo? Então, basicamente vai ter os mesmos parâmetros, né? A gente analisa hemoglobina, hematócrito, estão baixos, podem estar ainda mais baixos, certo? Justamente porque o bebê é prematuro. E por ele ser prematuro, como seria a fisiologia ou a fisiopatologia? Bom, primeiro, menores reservas de ferro. Então, ele é prematuro, ele tem pouco ferro. Se ele tem pouco ferro, deixa eu diminuir aqui. Então, se ele tem pouco ferro, ele vai produzir menos hemoglobina, porque o que é a hemoglobina? Ela é uma junção do grupamento M com o grupamento globina, tá certo? E o grupamento M é uma junção de ferro mais uma molécula que é a protoporfirina 9. Traduzindo, se não tem ferro, não tem como produzir hemoglobina. Se não tem como produzir hemoglobina, ou se tem pouco ferro para produzir pouca hemoglobina, eu vou ter anemia, tá certo? Outra situação, outro parâmetro aí da fisiopatologia é o fato da menor meia-vida das hemácias, tá certo? Uma hemácia normal de um adulto, ela tem até 120 dias a meia-vida dela, né? E a de um recém-nascido e até de um feto, ela vai ter uma meia-vida aí entre 40 e 60 dias, tá certo? Então, as hemácias estão morrendo de forma mais acelerada e promovendo mais anemias, ok? A taxa de metabolismo de um recém-nascido, de um prematuro recém-nascido, ainda é mais alta, tá certo? O que acelera essa metabolização e aumenta a anemia, tá certo? Questão das coletas sucessivas também de sangue, né? O recém-nascido ele vai ser lá puncionado e vão ser coletados sangue. Se o recém-nascido é prematuro, ele tem menor massa sanguínea e aí ele vai aumentar assim a anemia por conta disso, por conta da retirada do sangue, né? E déficit também relativo dessa vitamina E, que é importante para o processo aí de formação da hemoglobina. Certo? Tá tudo ok aí, Yuri? Tá, beleza, porque meu celular tá descarregando, aí eu troquei aqui pelo computador. Entendi. Bom, então, continuando aqui, eu posso fazer a profilaxia para esses recém-nascidos que eu sei que eles podem ter uma anemia por conta dessas situações, né? Então, qual vai ser a profilaxia? Eu vou dar o ferro, né, de 12 a 4 miligramas por quilo dia. Eu vou dar vitamina E até as 40 semanas de idade gestacional, né? Se ele nasceu prematuro, digamos que ele nasceu com 35 semanas, então ele vai receber vitamina E até a 40ª semana, ok? Em alguns serviços, eles fazem a eritropoetina recombinante. Não é muito comum, mas eles podem fazer, tá certo? Bom, terceira causa aí vai ser a perda de sangue, né? A perda de sangue, ela vai se dar através a gente vai avaliar a perda de sangue pela queda do hematócrito, tá certo? E no caso aí, pelo aumento do reticulócito, tá certo? E os níveis de bilirrubina vão estar normais, ok? E o CUMBS vai estar negativo, porque provavelmente não vai estar acontecendo uma perda de sangue por conta de algum tipo de anticorpo atacando as proteínas, tá certo? Muito bem. Então, quais são as causas de perda de sangue? Bom, podem ser causas traumáticas, tá certo? No caso, as causas obstétricas aí, uma DPP, né, um descolamento prematuro de placenta, uma placenta prévia, não é? Posso ter defeitos no cordão umbilical, tá bom? O sangramento oculto. O sangramento oculto pode ser, no caso, uma amniocentese mal feita, onde houve um sangramento ali no cordão umbilical, tá certo? Pode acontecer sangramentos intracranianos, tudo isso vai fazer o quê? Deixa eu voltar aqui, ó.
Tudo isso vai gerar uma queda do hematócrito e um aumento dos reticulócitos. Por quê? Porque a medula vai aumentar a produção de hemácias para poder compensar essa perda de sangue. Por isso, os reticulócitos aumentam também, tá certo? E os níveis de bilirrubina vão estar normais porque a perda de hemácias, não é a destruição das hemácias liberando bilirrubina, não. Tá bom? Outras causas aí, o cefalohematoma, aí sim, nesse caso, eu posso ter um pouquinho de elevação de bilirrubina, porque o cefalohematoma vai ser um trauma que vai gerar extravasamento de sangue, e esse sangue vai acabar sendo reabsorvido e vai acabar liberando bilirrubina, tá certo? E pode ser ruptura de vísceras, tá certo? Baço, fígado, sangramentos gastrointestinais e iatrogenia, né? Aquele caso que eu falei que vai ser retirado o sangue do bebê e tudo mais, se for retirado muito sangue, vai acabar acontecendo essa anemia por perda de sangue, certo? E a quarta causa pode ser a hemólise. A hemólise, o que é a hemólise, né? É a destruição das hemácias num período onde elas não deveriam estar sendo destruídas, ok? A hemácia tem até o quê? 120 dias, não é? A meia-vida dela. Se ela está sendo destruída antes disso, eu chamo isso de hemólise. É um processo de destruição de hemácias quando elas não deveriam estar sendo destruídas, tá bom? E aí, como é que vai estar o hematócrito? O hematócrito vai estar baixo. Como é que vão estar os reticulócitos? Vão estar aumentados. Por quê? Porque se eu estou perdendo hemácias, elas estão sendo destruídas, eu preciso repor. E para eu repor, a minha medula vai produzir os reticulócitos que vão para a corrente sanguínea e viram hemácias, tá certo? Então, os reticulócitos vão estar aumentados. Nesse caso, a bilirrubina indireta vai estar aumentada. Por quê? Porque quando acontece a destruição da hemácia, acontece a liberação da hemoglobina. E eu já falei que a hemoglobina vai ser o quê? O grupamento M mais o grupamento globina. E esse grupamento M vai acabar liberando ferro e aquela protoporfirina 9 que eu falei vai acabar se transformando em bilirrubina, tá certo? Por diversos processos que mais tarde a gente pode falar, ok? Essa hemólise, ela pode ser tanto adquirida quanto hereditária, tá certo? Adquirida, ela pode ser por um processo, por exemplo, imunológico, não é? Então, pode acontecer uma incompatibilidade ABO ou uma incompatibilidade RH, e aí vai gerar os anticorpos que vão acabar atacando as hemácias do feto, ou as hemácias, no caso do recém-nascido, e atacando as hemácias vai acabar acontecendo a lise das hemácias, liberação de bilirrubina, tá certo? Mas pode ser também uma hemólise hereditária, né? Eu faço cumbis direto e ele dá negativo. Então, eu posso pesquisar, por exemplo, uma hemólise hereditária, né? Como, por exemplo, doenças enzimáticas, né? Uma deficiência de G6PD ou de piruvato quinase, ou então doenças da própria membrana plasmática. A gente pode ter, por exemplo, uma esferocitose ou uma eliptocitose, certo? Aí, essa incompatibilidade ABO protegendo o RH, como é, protegendo contra o RH, como é que isso acontece, né? Quando há uma incompatibilidade, por exemplo, a mãe é A positivo, desculpa, a mãe é A negativo, né? E o feto é B positivo. Então, ele tem o fator RH, não é? E a mãe não tem o fator RH. Ela pode ser sensibilizada e produzir anticorpos contra o RH. E aí ela iria atacar o feto. Só que pelo fato do feto também ter uma incompatibilidade ABO, quando as hemácias do feto passam para a mãe, os anticorpos da mãe vão acabar atacando as hemácias do feto, impedindo que aconteça esse contato e essa sensibilização com o fator RH, tá certo? Ou seja, a mãe acaba destruindo as hemácias do feto antes que o feto sensibilize a mãe contra o fator RH, ok? Então é por isso que o ABO, ele protege contra o RH. Sempre ele vai proteger? Não, claro que uma ou outra hemácia podem escapar e podem acabar sensibilizando, né? Bom, a gente está falando dos distúrbios hematológicos, então um deles é a anemia, certo? O outro é a policitemia. E o que é a policitemia?
nada mais é do que um hematócrito elevado, um hematócrito acima de 65%, ok? Bom, então, qual é a etiologia desse hematócrito elevado? Por que que ele pode estar tão elevado, né? Bom, pode ser por transfusão placentária, por exemplo, o atraso no clampeamento do cordão umbilical, tá certo? Ou então pode ser porque o recém-nascido ficou num plano mais abaixo, né, do plano materno, e aí o sangue acaba indo da placenta direto para o feto, aumenta muito a quantidade de sangue lá para o feto, aumenta o hematócrito, tá certo? Pode ser por uma insuficiência placentária. Se está acontecendo insuficiência placentária, vai acontecer o quê? Hipóxia, tá certo? Se acontece hipóxia, o feto, obviamente, não pode ficar sem oxigênio. Então, ele vai ser estimulado a produzir eritropoetina. E a eritropoetina faz com que a medula produza mais células sanguíneas. Então, a hipóxia vai fazer com que eu produza mais células sanguíneas e vai fazer com que eu aumente o meu hematócrito, certo? Também tem o diabetes mellitus materno. Se a mãe tem diabetes há muito tempo, ela pode ter, por exemplo, um problema na vascularização placentária. Então, ela pode ter um problema na transfusão placenta-feto, certo? Pode estar insuficiente. Então, o que é que vai acontecer? De novo, hipóxia, de novo, aumento da eritropoetina, de novo, aumento do hematócrito, tá bom? Mas pode ser também por outro motivo. O diabetes materno pode gerar uma hiperglicemia no feto. Quando o feto tem hiperglicemia, ele vai acabar aumentando insulina. E a insulina, ela vai acabar fazendo, geralmente ela vai acabar estimulando o crescimento desse feto, vai causar uma macrosomia, tá certo? Só que o problema é que a insulina, na vida intrauterina, ela não coloca a glicose para dentro das células, só depois que o feto nasce. Então, as células sanguíneas vão estar cheias de glicose, ok? Então, a hemoglobina vai estar cheia de glicose, ou seja, vai ter muita hemoglobina glicada. E a hemoglobina glicada, ela atrapalha o transporte de oxigênio. Então, se ela atrapalha o transporte de oxigênio, o que que acontece? O feto vai produzir mais células sanguíneas para ver se transporta de forma mais eficiente esse oxigênio, né? Ou seja, aumenta também a eritropoetina, aumenta as células sanguíneas vermelhas, aumenta o hematócrito. Ok? Passando, então. Bom, e quais são as manifestações clínicas de uma policitemia? São sintomas que geralmente ocorrem por conta do aumento, né, da quantidade, da massa eritrocitária, ou seja, por conta de uma hiperviscosidade do sangue, né? Então, pode acometer o sistema nervoso central, causando dificuldade de alimentação, letargia, hipoatividade, né? Pode causar trombose venosa cerebral. Na cardiorrespiratória, pode causar cianose, taquipneia, pode causar sintomas de insuficiência cardíaca congestiva, tá certo? Pode ter hipertensão pulmonar, até edema pulmonar, e na renal, a diminuição da taxa de filtração glomerular, tá certo? Tudo isso, geralmente, por conta desses sintomas de hiperviscosidade. Ok? Bom, como é que vai ser o tratamento, então? Né? O tratamento, eu acabei não falando do tratamento da anemia, né? O tratamento da anemia vai depender da quantidade, vai depender da oxigenação e vai depender da quantidade de hemácias, né? Pode ser ou não, a depender da situação, posso fazer ou não um concentrado de hemácias, tá certo? E o tratamento da policitemia vai depender da quantidade, da porcentagem do hematócrito. Então, se eu tenho um hematócrito entre 60% e 70% e o bebê é assintomático, eu posso tratar aumentando o volume, né, administrando o volume e fazendo coleta de 4 a 6 horas para ver como é que vai estar a situação desse hematócrito, tá certo? Agora, se o hematócrito estiver acima de 70 e ou sintomas de hiperviscosidade, aqueles que eu falei, aí já está indicado a sanguíneo transfusão parcial, tá certo? Eu vou retirar uma certa quantidade de volume sanguíneo e vou repor volume,
tá certo? Geralmente com albumina 5%, para tentar diminuir esse hematócrito, geralmente diminuir ao nível desejado, que seria 50%. Então, nós temos aí um exemplo, ok? Aqui é a fórmula para retirar volume de sangue, ó. O volume de sangue a ser retirado vai ser em ml, tá certo? Eu vou pegar 80 vai ser a volemia, né? Que seria 80 ml por quilo, vezes o peso em quilo, criança, ok? Vezes o hematócrito observado menos o hematócrito desejado, ok? E isso tudo vai ser sobre o hematócrito observado. Então, o exemplo está aqui, ó. O bebê tem 3 quilos, o hematócrito dele está 75, então já cai aqui, ó. Tem que fazer a exsanguíneo transfusão parcial, certo? A volemia de 80 e o hematócrito desejado é de 50%, ok? Qual o volume a ser retirado? Então, vai ser o 80 vezes o peso em quilos, que é 3, né? Vezes o hematócrito observado, que é 75, menos 50, que é o desejado. E isso dividido pelo observado, que é 75, ok? Que vai dar igual a 80 ml, certo? Bom, então, essas foram as primeiras, digamos assim, causas de doenças hematológicas, né? Anemia e policitemia, mas a gente ainda vai ver icterícia neonatal e a gente ainda vai ver hemorragias do recém-nascido, ok? Então, vamos continuar agora com icterícia neonatal.